Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre com todos nós. Né? Hoje mais uma edição do nosso trabalho mensal, que é atendimento às famílias assistidas. E hoje, antes do alimento material, nós sempre trazemos o alimento espiritual. É uma passagem do Evangelho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que contém no Evangelho, do Espiritismo, capítulo 5, que diz assim: felizes os aflitos. Felizes os aflitos. Será que alguém que está em aflição Está feliz? está feliz? Não. Ou bem-aventurados os aflitos? Pode não estar feliz, mas a gente pode dizer assim, bem-aventurados. Será que somos mesmo bem-aventurados os aflitos? Aí o Evangelho ele começa nos dizendo que, sendo Deus soberanamente justo e bom, as nossas aflições são justas, porque Deus é justo. Aí alguém me pergunta, mas eu estou sofrendo, eu estou triste. Tem uma irmã nossa hoje que disse que queria até pegar um avião e sumir. Entrar no avião e sumir, que não aguenta mais das aflições. Eu pergunto, por que isso? Será que isso é justo mesmo? Alguns de nossos irmãos de algumas religiões costumam dizer que tudo que nos acontece, quando são coisas ruins, é obra do inimigo, é obra do diabo. Quando as coisas são boas, é obra do Espírito Santo. Foi livramento. E a doutrina espírita nos ensina que tudo o que acontece em nossas vidas, a responsabilidade é nossa. Aí alguém está sofrendo, foi acometido de uma enfermidade. Por que eu fui cometido dessa enfermidade? O que foi que aconteceu? Eu estava simplesmente tranquilo e essa enfermidade simplesmente aconteceu? Não. Ainda a doutrina espírita nos ensina que as nossas aflições têm duas causas. Uma nessa vida e a outra em existências anteriores. Por quê? Porque às vezes nós temos uma comunidade, uma doença, uma enfermidade, que você se cuida, tal, mas acontece. Simplesmente acontece. Aí a gente diz, puxa, por que isso aconteceu? Aí alguém diz, foi bozó, foi inimigo. Não. Se você se cuidou, se você fez tudo direitinho, tem uma causa. Esse efeito que está acontecendo tem uma causa, é aquela coisa, o resultado da causa e o efeito. É fez tudo certinho. E na sua vida anterior você fez? Aí a gente chega lá, faz um bocado de bobagem, chega aqui, desencarna ou morre, né? No popular, morre. Que para alguém, para algumas pessoas, morreu, acabou. Se assim fosse, Deus não seria justo. É, porque a gente fala que é poder. Não é? Seria justiça? Será que Deus seria burro para criar um ser humano, como nós, colocar em um mundo desse cheio de coisas boas e cheio de mazelas, e simplesmente morreu, acabou, pronto. Isso para os maus seria um prêmio. Ele apronta, depois morreu, acabou. E para os bons seria um castigo. Porque você procurava fazer tudo certinho, tal, aí chegou o momento, você morre, acabou. Ficou tudo esquecido.
Não é assim. A vida continua após a morte. Continua após a morte. E nada do que você construiu aqui, em termos materiais, lhe pertence. Por isso você não leva. O que é que você leva? Aquilo que você expressa, aquilo que você faz, e que não são materiais. As benéficas que você faz ou as mazelas. Você não leva só as coisas boas, você leva o que você faz. Você fez coisa ruim, você vai levar coisa ruim. Só que quando chegar no mundo espiritual, as coisas boas que você fez conta. Conta aqui tá bom. Você corrigiu um bocado de equívocos. Aquilo que você corrigiu é como se fosse um dote, aquilo ali já é seu. Mas que você não corrigiu, ou o que você fez, né? Quando eu digo corrigiu é porque você vem para fazer uma correção, mas você não faz. Muito pelo contrário, você vai adquirindo novos débitos. Aí você volta para corrigir. Aí eu falei nas enfermidades. Digamos que você está aqui encarnado, eu digo você, mas não sinto o quê, né? Então você é qualquer um. E aí você trabalhou nessa vida com algumas pessoas e você influenciou essas pessoas a, digamos assim, alimentar mal. Você tinha lá, você era o responsável por alimentar bem, você deixou essa pessoa passar muita fome, ficou enfraquecido. Enfim, essas pessoas, logicamente, vai sofrer alguma enfermidade, porque o corpo físico, ele vai sofrer os danos dessas maldades. Mas teve um responsável. E esse responsável, quando morre, ele vai prestar conta disso. Como agora está em xeque agora, os trabalhos forçados, né? Aquelas pessoas que trabalhavam forçado. Lá no passado, aqueles escravos, que a comida dos escravos, na maioria, o que era farinha com água. Eu estava até assistindo uma reportagem sobre o transporte dos escravos, né? Nos navios. Era farinha com água. E muitos adoeciam porque não aguentavam, morriam e eram simplesmente jogados no mar. Aquelas pessoas vão responder. Aí, o que é que eles fazem? Na maioria das vezes, eles escolhem adquirir aqui a mesma doença que ele fez o outro adquirir como resgate. Não é Deus que impõe, Ele mesmo escolhe para se ver livre da mazela que Ele fez. Por isso que o Evangelho diz, bem-aventurados os aflitos. É por isso que as nossas aflições têm uma razão de ser. Muitas vezes, aqui mesmo, nós procuramos. Diz ainda o Evangelho, se nós fizermos uma pequena reflexão, nós vamos perceber que o próprio homem é o artífice das suas mazelas. Por exemplo, eu sou hipertenso. Pronto. Eu já tenho um problema, eu sou hipertenso. Eu nasci hipertenso. Eu nasci hipertenso, me comprometendo, que eu tenho um passado, me comprometendo a cuidar dessa hipertensão para ela não se agravar ou eu me curar. Isso é uma missão. Aí quando chega aqui, ele diz assim, eu sou hipertenso. Ah, não vou fazer igual a minha mulher não, porque todo dia está medindo a pressão para ver. Vou ver como é que eu estou hoje. Dá dó dele demais, eu já sou um pouco mais relaxado, né? Ele tem hipertenso, eu não. Estou fazendo a avaliação agora. Cala a boca, mulher. Eu peço a minha porque eu estou fazendo a avaliação. Ela mede, aí eu tiro. Então o que acontece? Aí o que é que eu faço? Eu me jogo. Eu como muito açúcar, muito sal, bebo muito fumo. Eu estou contribuindo, eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi no mundo espiritual, comigo mesmo. Não foi com ninguém não, foi comigo. Não, aí eu pioro. Ao invés de eu melhorar, como eu me comprometi, eu vou piorando. Aí eu começo, oh, meu Deus do céu, eu não mereço isso, por que isso? Não é possível, eu faço tudo direitinho, sabe o que está fazendo mesmo, cara pálida?
Será que está? Então a gente costuma reclamar muito de uma coisa que é nossa. Qualquer um de nós, qualquer um, sem distinção aqui na Terra. Tudo que está nos acontecendo, tudo que nos acontece no dia a dia, faça uma reflexão. E a gente vai descobrir a causa. E qual é a causa? Eu mesmo, as minhas atitudes, as minhas escolhas. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo bobo, viu? Eu tenho que vir para o GEDEB. Aqui começa às 7h30. Aí eu digo assim, aqui para o GEDEB eu gasto 40 minutos. Aí eu saio 45 minutos antes. Venho embora, porque eu vou chegar 5 minutos antes. Chego na estrada e pego o engarrafamento, aconteceu alguma coisa, eu passo 30 minutos no engarrafamento. Chego aqui e não dá mais tempo de quem foi a culpa. Ou melhor, de quem foi a responsabilidade. Isso é uma coisa simples, pessoal. Então nós precisamos ter essa percepção de vida e saber que tudo que nos acontece, a responsabilidade é nossa. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nada. Porque se as minhas aflições não têm a causa na vida atual, tem uma passada. Para quem não acredita na vida após a morte, para quem não acredita em vidas passadas. Sinto muito. Hã? Sinto muito. Eu sinto muito. Não acredito. Para quem não acredita, as aflições são bem maiores. Porque eles acham que estão sendo injustiçados. Acham que estão sendo injustiçados. E na maioria das vezes, essas pessoas reencarnam diversas vezes para corrigir o mesmo equívoco, para reajustar o mesmo entendimento. Agora, a grande vantagem disso são duas, ou as grandes vantagens são só duas. Primeiro, Deus é paciente, infinitamente paciente. E por ele ser infinitamente paciente, ele nos dá tantas quantas forem necessárias as oportunidades para a gente se corrigir. Por que isso? Porque quando ele nos criou, depois que ele percorreu aqueles 3 reinos, ele nos transformou em seres, espíritos encarnados. Individualizado. Individualizado. Não, quando ele nos tornou espíritos encarnados. Individualizado. Estou falando de encarnação. Nessa encarnação, ele nos colocou como espíritos encarnados para que nós percorrêssemos agora o mundo físico e voltasse para ele com a mesma pureza. Ou como algumas pessoas dizem, a nossa alma voltasse com a mesma brancura, ou seja, a mesma pureza que foi criada. Mas durante essa nossa trajetória, de volta ao Pai, nós observamos que Ele nos colocou em um mundo maravilhoso, cheio de coisas boas, como eu disse no passado. Mas a gente às vezes observa que essas coisas boas é um perigo. Eu costumo dizer que Deus nos deu uma coisa que eu chamo presente de grego. Ele nos criou, nos botou aqui e disse: olha, meu filho, eu estou te colocando nesse mundo e estou te dando total liberdade. Total. Você pode fazer aqui o que você quiser. Aí a gente abre esse sorriso: opa, eu posso fazer o que eu quiser. Aí ele fez: mas tem um problema. Aí, tudo que você fizer, a responsabilidade é sua. De mais ninguém. Hoje nós vínhamos no carro, aí a Taninha vinha conversando, Aí disse assim para a Jusilene:
Eu não culpo ninguém pelas coisas que me acontecem. Eu culpo a mim mesmo. Ela tá certa, não tem que culpar ninguém não. Ela sabe que tem um marido rígido, opressor, mas é porque é culpa dela. É culpa dela, não tem nada de culpar o marido não. Eu propaganda enganosa pra ele, comprei. Ou foi promoção, eu nem me lembro da época. Então, gente, brincadeiras à parte, mas é isso. Ah, por que me aconteceu? Eu não queria, mas fulano me incentivou. Fulano me incentivou, mas a decisão é sua. Eu costumo dizer que a vida da gente é baseada em duas vozes e uma decisão. Uma voz está do lado de cá. Você olha aqui e vê uma coisa, por exemplo, vamos botar assim. Você chegou aqui, viu a carteira de alguém ali, você olhou, tem uma pontinha lá, tem um dinheirinho aparecendo, você vai pegar aquela carteira. Aí a voz do cara diz assim, pegue não, porque não é sua. Ou se você pegar, vá lá, pegue e entregue o dono. Aí a voz do outro lado diz assim, que nada, rapaz, você é besta, ali tem muito dinheiro, fica pra você. Aí a outra, não faça isso, faça, ele é besta. E agora? A decisão agora é sua. Se você pegar ou não pegar, a responsabilidade é sua, porque a decisão é sua. E as consequências também. A responsabilidade, as consequências não podem suas. De mais ninguém. As pessoas nos incentivam, as pessoas nos induzem, mas as atitudes são nossas. Então as aflições que nós passamos ou não, é responsabilidade nossa. Vamos fazer essa pequena reflexão, porque quando a gente fizer essa reflexão, analisar direitinho tudo o que nos acontece durante a nossa trajetória evolutiva, nós vamos perceber que ninguém é culpado pelas nossas batalhas. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz e permita que os bons espíritos nos induzam sempre bons pensamentos, boas atitudes, bons sentimentos e boas ações. Pronto. Bom? Muita paz. E agora vamos partir para a parte do alimento material. Tá bom? Vou abrir aqui para a Venha, Lucineide. Por gentileza, a receber sua ceia. Tá pegando bem? Baixa, Lúcia. Pode. Venha. Venha Você você. tá pai. Pode ser aqui, vai. Depois ela vai pegar. Vai na calma. A senhora também. Ah, eu chamei depois dela, né? A senhora também. É, filha, ela já tá sabendo. Agora ela vai pegar a outra que é de outro. Deixa ela pegar primeiro. Pode pegar seu Valério. A outra, não pegar a outra, que ela vai pegar da outra menina. Que não veio, que tá com a mãe na outra situação. Caramba. Vai, Cláudia. Venha você depois, ver. Você vai mandar para você, aí você vai entregar o. Não tem mais nenhum. Venha você. Não tem mais nenhuma. Tem mais não? Esse é o mandei que não chegou. Ah, é. Você entrega para mim, né, cara? Não, não pode não. Olha, de quando não veio, né? Não, isso é de fato. Entrega para mim, né? Agora vamos passar para a água e para... Passa tudo. Entendi. Velhinho. Bom, gente, assim nós vamos finalizando a primeira etapa do nosso trabalho de hoje, né? Com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E que Jesus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando o nosso dia e trazendo paz à humanidade. Um bom dia.